Certamente você já se deparou com esse texto. Esse texto fala sobre a cura do paralítico, né? A cura do coxo, daquele homem que está ali à beira da porta, né? Da igreja, do templo. Todos os dias, muitas pessoas passavam por ele. A Bíblia fala que desde o seu nascimento ele era colocado ali para pedir esmola. Era um pedinte, né? Alguém que necessitava da ajuda dos outros para comer, para se alimentar, para levar alguma coisa para sua casa. E esse homem era colocado ali todos os dias. E certamente os discípulos já haviam passado, né, por ali muitas vezes. Talvez seja um homem conhecido. Não sei se aqui em São Gonçalo tem algum pedinte que você já o reconhece porque ele está ali há tanto tempo no mesmo lugar. Alguém necessitado que está ali clamando por ajuda, ou talvez nem tanta ajuda, porque muitas vezes pessoas se disfarçam ali das suas necessidades, né, para se valer de algum tipo de benefício. Mas não é o caso desse homem. Esse homem é um paralítico, um coxo, que é colocado desde a sua infância ali naquela beira, ali na porta do templo. E muitas pessoas talvez haviam passado por ele. E nesse texto há alguns princípios, né, que eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite, compartilhar com o teu coração. E certamente o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Você está aberto para isso, amém? Você está aberto para receber o que o Senhor deseja falar contigo nessa noite? Quando a gente olha para Atos capítulo 2, está aqui Pedro, está aqui João, vivendo e sendo um instrumento poderoso do Senhor na vida desse coxo, né? Só que se a gente virar, no caso da minha Bíblia, se a gente virar a página, a gente se depara com Atos capítulo 2, e esse Atos capítulo 2 fala de um empoderamento do céu sobre a igreja, né? Sobre a descida do Espírito Santo. Um antes e um depois na vida desses homens, na vida dessas mulheres. Porque Jesus tinha uma promessa, e a promessa era, olha, estejai em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Do alto eu vou dar a capacidade de vocês, para vocês fazerem obras maiores do que eu fiz, né? E essa promessa, ela não está apenas sobre a vida da igreja de Atos capítulo 2. Apesar de tanto tempo ter passado, esse mesmo poder também, ele está sobre a nossa vida, amém, irmãos? Esse mesmo poder está sobre a nossa vida, essa mesma capacidade, esse mesmo poder de ser instrumento na vida das pessoas, também está sobre nós. A gente vê um antes e um depois na vida de Pedro. Alguém que negou Jesus, alguém que enganou, né? Alguém que mentiu dizendo que não conhecia. Mas agora a gente vê um Pedro, não apenas pregando, anunciando, mas agora nós vemos um Pedro também sendo instrumento de Deus. Irmão, ser instrumento de Deus, quem é que já foi o instrumento de Deus aqui? Ou já se permitiu ser instrumento de Deus aqui? Levanta a mão aí, amém? Porque ser instrumento de Deus é algo muito especial, é algo muito tremendo, né? Porque você tem a certeza que aquilo que você fez não tem a ver com você. A habilidade que você realizou ali para orar, para curar, para trazer uma palavra, para ser instrumento na vida de alguém, você tem a certeza que não partiu da tua habilidade própria, mas partiu antes de um poder que foi derramado sobre a tua vida através do Espírito Santo. E esse poder, ele está sendo derramado, ele foi derramado sobre a igreja do Senhor, né? E a gente vê um antes e um depois dessa igreja, de Atos capítulo 2. Uma igreja medrosa, uma igreja escondida. A gente vê uma realidade de uma igreja, né? Que está ali se escondendo para não ser reconhecida. Mas quando o Espírito Santo vem, tudo muda na vida dessa igreja. Quando o Espírito Santo ele desce, quando o Espírito Santo ele batiza as pessoas no fogo, a vida dessa igreja é transformada. A agenda dessa igreja é transformada.
A prioridade desta igreja é transformada também. Mas muito mais do que isso, a visão da igreja é transformada. Posso ouvir um amém aí, irmão? Porque é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, ele quando derramado sobre nossa vida, ou sobre um lugar, certamente esse lugar, ele nunca mais vai ser o mesmo, né? Esse Pedro que a gente vê algumas páginas atrás, duvidoso, mentindo, enganando, agora é um Pedro tomado pelo poder e sendo instrumento de Deus. Esse mesmo João que a Bíblia vai dizer que está sendo instrumento do Senhor, nesse livro de Atos capítulo 3, é esse mesmo João que Jesus vai chamar de filho do trovão, né? Alguém com temperamento fortíssimo. Você imagina alguém que é filho do trovão, né? Alguém que não consegue se conter dentro de si. Você olha para a vida de João e talvez a mãe querendo um lugar dos filhos de privilégio perto de Jesus, né? E você percebe um João agora sendo instrumento do Senhor. Eu quero declarar, meu irmão, sobre a tua vida. Deus deseja que você seja um instrumento nas mãos dele. A humanidade espera que você seja um instrumento na mão dele. Romanos capítulo 8 vai dizer que a criação geme ansiosamente, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Pastor, e como é que os filhos de Deus se manifestam? Quando eles são cheios do Espírito Santo. Como é que os filhos de Deus eles se manifestam? Quando eu e você somos empoderados a um poder sobre a nossa vida e nós passamos a ser instrumentalidade de Deus aonde quer que o Senhor coloque a nossa vida. Amém, irmãos? Isso é se permitir, isso é permitir que o Espírito Santo de Deus ajude a nossa vida. Só que muitas vezes a religião ela é cega para as necessidades das pessoas. Muitas vezes a vida religiosa vai fazer com que a gente segue sobre as necessidades de outras pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado porque Jesus não é religião. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é um modelo de vida. Cristianismo é um estilo de vida, onde eu me comprometo a ser um cristão, ser um pequeno Cristo, parecer com Cristo por onde quer que eu esteja. E não passa apenas por um rito, não passa apenas por um rito que eu preciso cumprir de regras, né? Porque o nome disso é religião. Deus não nos salvou para uma religião, amém, irmão? Deus nos salvou para um estilo de vida que seja prático, para que seja poderoso na vida das pessoas. Deus não nos chamou para sermos frequentadores de igreja. Deus não nos chamou para esquentar banco de igreja. Deus nos chamou para que seja onde quer que nós estejamos, nós sejamos instrumentos do Senhor na vida das pessoas. Tantas pessoas passaram aquele domingo, talvez pela vida daquele homem, né? Tantas pessoas. Mas a visão de Pedro e de João estão abertas. A prioridade talvez seja o culto, a hora do culto. Quando a gente é cheio de Espírito Santo, a nossa prioridade não é horário, a nossa prioridade é vida, é vida. A nossa prioridade não é apenas o cumprimento de um culto que vai acontecer ali dentro. Quando Pedro e João, eles estão ali cheios do Espírito Santo, eles passam ali de novo, mas agora eles estão tomados pelo Espírito Santo. E eles dizem assim, rapaz, esse homem está aqui. Ué, mas ele sempre esteve aqui. Ele está há 40 anos aqui. Ele está há 30 anos, eu não sei quanto tempo. Mas ele está há muitos anos aqui. Mas a gente nunca viu esse homem. Sim, a gente nunca viu porque talvez a gente estivesse sendo tomado por outras prioridades. A gente nunca viu porque talvez a gente estava muito ocupado, né? Muito ocupado com outras coisas. A gente estava muito ocupado para saber o que ia acontecer lá dentro das quatro paredes, quando na verdade o nosso chamado não era para as quatro paredes.
Ah, Pedro, quanto tempo a gente perdeu, né? Ah, João, quanto tempo a gente perdeu? Esse paralítico está aqui clamando tanto tempo por um milagre. Vamos permitir que a gente seja um instrumento na vida desse homem hoje. E a Bíblia fala no verso 1 que Pedro e João subiam junto ao templo da hora nona, né? Os discípulos costumavam a ir ao templo com muita frequência, né? E nesse dia eles estavam ali buscando, orando, para ser cheio, né? Para buscar ainda mais a presença do Senhor. Mas esse dia o Senhor abriu os olhos dele. Você permite que o Senhor nessa noite abra os teus olhos também, amém, irmão? Você permite que o Senhor nessa noite abra os teus olhos, abra os meus olhos. Você podia fechar os teus olhos nessa noite e colocar a mão sobre o lugar que você deseja, sobre os teus olhos, sobre a tua cabeça, sei lá, mas pedir ao Senhor, Senhor, abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos para que eu veja aquilo que o Senhor me mostra. Abre os meus olhos para que eu pare de enxergar aquilo que o Senhor não me chamou para enxergar. Abre os meus olhos para eu deixar de reparar aquilo que o Senhor, ó Deus, não me chamou para reparar. Mas que os meus olhos estejam atentos à direção do Teu Espírito. Que os meus olhos sejam os Teus olhos, Senhor. Que as minhas mãos sejam as Tuas mãos. Que o meu toque sejam os Teus toques na vida das pessoas. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós aprendemos que o Espírito Santo, irmão, abre os nossos olhos espirituais. Amém? A Bíblia fala que Pedro e João estão ali diante dele, desse paralítico. E a Bíblia diz assim que eles olham para aquele paralítico e diz para ele, olha para nós. E aquele homem olhava para Pedro e João. E o texto diz, esperando receber alguma coisa. Você sabia que as pessoas olham para a sua vida esperando receber alguma coisa? Pastor, mas como assim? Porque quando você é um cristão, quando você é alguém que representa Cristo, as pessoas olham para a tua vida, irmão, esperando receber alguma coisa. E talvez você diga assim, mas isso é tão pesado, né? Sim. Representar alguém é de uma responsabilidade sem tamanho. A todo tempo você é observado, a todo tempo as pessoas estão de olho em você. A todo tempo você não pode, né, brincar, você não pode de alguma forma deslizar, porque sempre vai ter alguém apontando, você é crente. Mas se a gente parar para pensar, isso não tem a ver apenas com maldade, porque elas esperam receber de nós alguma coisa. Elas esperam um padrão diferente. Elas estão olhando para a nossa vida e de alguma forma elas estão olhando. Elas podem talvez não admitir isso, mas elas estão dizendo no seu coração, você é um modelo para mim. Você é alguém que eu espelho, você é alguém que eu espero alguma coisa boa. De tanta maldade, de tanta coisa nesse mundo, eu tenho uma expectativa quando eu olho para a tua vida, que você seja parecido com Cristo, que você seja a resposta para mim. E talvez a gente não tenha noção de quanto isso é pesado, mas alguém cheio do Espírito Santo está dizendo, olha para nós. Pedro e João estão dizendo, paralítico, olha para nós, olha para a nossa vida. E muitas vezes nós dizemos, não olha para nós não, olha para Cristo. Mas não adianta, irmão. Se representamos a Cristo, as pessoas olharão para nós, esperando receber de nós alguma coisa. Posso ouvir um amém aí? Amém? As pessoas olharão esperando receber alguma coisa. Que expectativa é essa, né? Expectativa que as pessoas têm a nosso respeito. Esperando receber, a Bíblia diz, e fitando os olhos nele, esperando receber alguma coisa. O que seus vizinhos esperam de você? O que as pessoas que te conhecem, da sua família, têm expectativa sobre você? E o que mais me espanta muitas vezes é que o nosso testemunho, ele não acompanha aquilo que nós estamos falando nessa noite. Talvez
dentro do nosso ambiente familiar, né? Talvez há crentes que são os piores. Talvez a palavra mais pesada venha da boca do crente. Talvez a palavra de maldição não venha da boca, né? Não vem da boca do ímpio, mas vem da boca do crente. Talvez o testemunho de pagar as pessoas, de ser mal pagador, não venha do ímpio, vai vir do crente. Talvez o ambiente, né? Talvez a coisa dentro do ambiente de trabalho. Eu trabalhei numa empresa que as pessoas falavam, meu irmão, os crentes são os piores. Os crentes são os piores funcionários. Os crentes são os mais fofoqueiros. Os crentes são os que arrumam mais trabalho, mais problema aqui dentro, né? Os crentes são aqueles que chegam atrasados, não mantêm e quando sai, coloca a empresa na justiça. E é lógico que se a empresa, né, fez algo que lesou esse funcionário, é lógico que é passível disso. Mas não é disso que nós estamos falando nessa noite. Nós estamos falando de um testemunho que mostra Jesus. Nós estamos falando de um testemunho, de uma vida que as pessoas possam olhar para a nossa vida e não tenha nada a que dizer a nosso respeito. Que nós não venhamos a dever nada, a não ser o amor às pessoas, amém, irmão? Que nós não venhamos a dever nada, nada mesmo, a não ser o amor, como diz a palavra de Deus. Talvez as pessoas esperam receber de você uma oração. Talvez as pessoas esperam receber de você uma palavra amiga. Irmão, eu tenho tão pouco, né? Pedro está dizendo, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas o que eu tenho? Isso eu vou te dar. O que você tem, né, irmão? Pergunta para o seu irmão, o que você tem, irmão? O que você carrega? O que tem aí dentro de você? O que você tem, né? O que você tem para derramar sobre a vida das pessoas? O que você tem? O que você carrega de bom aí? Que tem coisa boa aí dentro do seu coração. Tem maravilhas de Deus aí dentro. Só que muitas vezes nós optamos a carregar outras coisas. Optamos a carregar maldade, optamos a carregar, né, situações adversas. Nós optamos em fazer com que aquilo que era para ser instrumento de Deus seja instrumento do mal. Nós não somos chamados a ser portadores de más notícias. Amém, irmão? Amém, irmãos? Vocês estão aí? Nós não somos chamados para ser portadores de más notícias. Nós somos chamados para ser portadores de boas novas do Senhor. Nós não somos chamados para ficar, né, de conversinha, não. Nós somos chamados para engrandecer o nome daquele que vive e reina para sempre. Nós não somos chamados para perder tempo. Nós não somos chamados. Um dia Neemias está ali trabalhando. E Sambalat e Tobias está ali. Neemias, desce porque a gente quer falar com você. A gente quer aqui falar. Neemias fala assim, meu irmão, estou envolvido numa grande obra e não posso parar. Se vocês quiserem perder tempo com falatório, fique aí. Eu estou envolvido numa obra maior, que Deus me chamou para edificar os muros de Jerusalém. Esse é o chamado da igreja do Senhor. É o chamado da igreja, é o chamado da minha vida, da tua vida também. Edificar e não derrubar. Levantar e não derrubar. O chamado da nossa vida é olhar para Pedro e olhar para João e dizer, meu Deus, eu carrego dentro de mim um poder extraordinário. O que eu tenho feito com esse poder, né? É isso. É olhar para a vida de Tiago, de Pedro e de João e olhar para o que esses homens estão dizendo. E o paralítico olhou para eles, verso 5, olha aí. E olhou para eles, o que está escrito aí na sua Bíblia? Verso 5, 3, 5. E olhou para eles. Oi? Esperando receber alguma coisa. Essa é a expectativa do mundo. Essa é a expectativa do mundo quando olha para a igreja. Essa é a expectativa do mundo quando olha para mim, olha para você. Esperando receber algo. E aí o verso 6 diz assim. E Pedro disse, não tenho prata e nem ouro.
Mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Cristãos cheios do Espírito Santo enxergam as necessidades das pessoas. Aquele paralítico não pediu para ser curado. O que ele pediu? Prata, o que ele pediu? Moeda, comida. Mas os discípulos, eles não têm muita coisa, talvez tenham muito pouco, porque eles fizeram uma opção, né? Eles fizeram a opção de ser seguidor de Jesus. Eles abandonaram as redes, eles abandonaram os seus trabalhos, eles abandonaram como Mateus o seu trabalho público, eles abandonaram como Pedro a sua rede, o seu barco, para ser um seguidor de Jesus, assim como João também. De que eles vivem? Eles vivem da graça, eles vivem de favores, eles vivem da bênção de Deus diariamente. Mas eles estão dizendo, nós não temos o que você está pedindo, amigo. Mas a sua necessidade é muito maior. A sua necessidade é muito além do que um prato de comida hoje. Você é coxo, você é paralítico. Mas nós temos um Deus. Nós servimos um Jesus que eu não sei se você já ouviu falar. Ele nos deu uma ordem. Ele nos deu uma missão. E nós estamos aqui para cumprir essa missão. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés o firmaram, o tornozelo se firmaram. E o homem ficou de pé, e saltando e pulando, andou e entrou com eles no templo, saltando e glorificando o nome do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmãos? Amém? A ousadia que leva esses homens a dar passos de fé, né, irmão? Quando a gente se coloca nesse ambiente para ser instrumento de Deus, o Senhor vai te mandar fazer umas loucuras às vezes. Como assim, pastor? Os negócios que não tem meio cabimento, né? Como é que você diz para um paralítico, pega na mão dele e fala assim, levanta e anda agora, né? Como é que você fala para alguém que está ali tantos anos, mas é um poder que vem de Deus? Você deseja viver esse poder, irmão? Você deseja te levar esse poder que abre os teus olhos espirituais para você ver as necessidades dos outros? Você deseja viver esse poder que te dá ousadia para você viver passos de fé na medida que o Senhor, para onde o Senhor te levar? Pedro ousadamente pegou aquele mendigo, né, pela mão, ajudou a levantar, porque ele nunca tinha vivido isso. Deus não fez nada até que Pedro estendeu sua mão. Às vezes o primeiro passo do milagre na vida das pessoas será seu. A ousadia que te levará muitas vezes a fazer aquilo, a tomar posse daquilo, porque você sabe quem te chamou. Você sabe o poder daquele que te chamou. Eu estou nessa noite pregando e falando sobre um poder que o Senhor deseja fazer na minha vida e na sua vida. Porque somente o Espírito Santo pode reviver a igreja. Somente o Espírito Santo, irmão, pode fazer com que a nossa vida esteja aberta para viver tudo que Ele tem para nós. Somente o poder do Espírito Santo, somente Ele pode nos conduzir a viver isso aqui. A viver isso aqui. Não é homem, não é mulher, não é força humana, é o poder do Espírito Santo. Mas para isso nós precisamos nos despir de toda a religiosidade. Para isso nós precisamos dizer, Senhor, por favor, eu quero viver isso. Senhor, por favor, eu quero crescer nisso. Eu me disponho a ser um instrumento do Senhor.
Eu me disponho a olhar aquilo que o Senhor está olhando. Porque às vezes Jesus está olhando para uma direção. E nós somos seguidores, estamos olhando para outra direção. Quando Jesus está ali no poço com a mulher samaritana, os discípulos tinham ido até a cidade comprar comida. Porque as necessidades estão ali. Jesus está com fome, está todo mundo com fome. Eles vão lá e eles trazem ali o do pão, do alimento. Só que quando eles chegam, Jesus está dizendo: eu não estou com fome. Minha necessidade é outra. Minha necessidade é fazer a vontade daquele que me chamou. E a palavra de Deus diz: levantando os olhos, Jesus viu uma multidão que estava chegando. Porque enquanto o olhar dos discípulos estava na comida, o olhar de Jesus estava na vida das pessoas que seriam transformadas 2 dias depois. Será que nós estamos disponíveis a viver isso? Será que nós estamos desejosos em cumprir o ídolo do Senhor? Ou a gente vai continuar a se esconder? Ou a gente vai continuar a não enxergar a necessidade das pessoas à nossa volta? Hoje nós vamos ser crentes, agentes secretos, que ninguém sabe. Ninguém sabe. Esses dias, conversando na célula, alguém falou assim: pastor, eu vivi muitos anos, trabalhei muitos anos na minha empresa, sem ninguém saber que eu era cristão, durante muitos anos. Eu falei: é mesmo? Eu tenho muita vergonha disso, pastor, muito tempo. Muito tempo, porque eu tinha medo que alguém descobrisse até. Não, irmão. Que resplandeça a vossa luz, amém? Que a sua luz brilhe, brilhe, brilhe. E a palavra de Deus eu encerro com uma coisa muito interessante. Os ministérios de louvor já podem ser chegando para cá. Mas eu encerro com uma coisa muito interessante, porque todo mundo ficou muito admirado. O culto acabou, né, irmão? O culto acabou. Porque o paralítico entrou pulando. Entrou saltando e gritando dentro do templo. O culto terminou, né? Todo mundo, as atenções se voltaram para Pedro e para João e para o paralítico. E todo mundo olhava com grande admiração. O texto diz que as pessoas olhavam com muita admiração sobre aquilo que estava acontecendo. E aí Pedro vai dizer assim: por que vocês olham para nós? Ué, alguns minutos atrás ele não mandou olhar. Como é que agora ele está perguntando por que as pessoas estão olhando? Porque no momento anterior é o momento da responsabilidade. É o momento de aparecer, de diminuir, na verdade de aparecer para que Cristo seja glorificado. Esse segundo momento é o momento de diminuir para que Cristo apareça. O que Pedro está dizendo é: Senhor, eu não quero aparecer, a honra e a glória, elas são totalmente suas, Jesus. Quando você se coloca como instrumento de Deus, as coisas vão começar a acontecer, amém, irmão? Amém? Deus vai usar poderosamente a sua vida, amém? Para edificar vidas, para transformar realidades. Isaías 61 diz assim, você pode abrir comigo Isaías 61 aí, amém? Isaías 61. Queria que você ficasse de pé e nós vamos ler isso juntos, irmãos. Vamos ler isso juntos? Amém? Mesmo que a tua versão esteja diferente, não importa. Vamos ler isso juntos nessa noite, com toda a força aí do teu coração. Vamos lá? O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos.
Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a pregoar um ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhe dê ornamentos de cinza, óleos de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os dantes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentem os vossos rebanhos. Estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e a sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço a iniquidade, e lhe darei a sua recompensa em verdade, e farei um concerto eterno com eles. Aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar, para anunciar, para transformar a realidade da minha volta. O Espírito do Senhor está sobre a sua vida também, amém, irmão?